Graças e paz, meus irmãos. Que bênção estarmos aqui nesta quarta-feira para juntos louvar e agradecer o nome do Senhor nosso Deus. Gostaríamos de dar boas-vindas a todos os irmãos e amigos que conseguiram chegar aqui hoje, um dia de feriado, né? Acho que é a primeira vez que esse feriado é nacional, né? Primeira vez, né? E que alegria podermos nos unir aqui para adorar ao Senhor nesta quarta-feira. Eu queria, antes de prosseguir, deixar já um convite para a quarta-feira que vem. No dia 28, quinta-feira da semana que vem, será celebrado em todo o mundo o Dia Internacional de Ação de Graças, tentando trazer às pessoas a responsabilidade da gratidão, não é? A palavra de Deus nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o seu santo nome. Né? E ainda, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Será que a gente consegue se lembrar de todos? Será que a gente consegue se lembrar de todos os benefícios? Será que a gente consegue fazer uma oração sem pedir nada a Deus? Será que a gente consegue? É difícil. É difícil. Faça o teste depois em casa, quando você estiver orando, se você consegue fazer uma oração sem pedir nada a Deus. Normalmente nós pedimos muitas coisas a Deus e esquecemos de agradecer. Jesus curou 10 leprosos e falou que eles poderiam ir e se apresentar ao sacerdote. Enquanto eles iam, todos ficaram curados. Quantos voltaram para agradecer, irmãos? E era samaritano. E era samaritano. Então, realmente é um exercício que a gente precisa fazer. Dia 28, na quinta-feira, nós estamos sugerindo que você reúna a sua família na sua casa e celebre uma refeição. Se você puder, convide outras pessoas para celebrar com você na sua casa. Convide outros parentes para celebrarem com você na sua casa. Então, dia 28, quinta-feira, reúna a sua família em casa, faça uma refeição. Pode ser uma refeição muito boa, como pode ser uma refeição simples. Boa no sentido assim, cara, mas pode ser uma refeição simples. O importante não é a refeição, não é o conteúdo da refeição, não é? O importante é a gratidão. É a gratidão ao Senhor. Né? Se as suas posses permitirem, você pode fazer um bom investimento, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Né? Mas o importante é a gratidão ao Senhor nosso Deus. E na quarta-feira que vem, no dia que antecede o dia de ação de graças, nós vamos celebrar aqui em nossa igreja um culto de ação de graças. E nós queremos encorajar você a estar conosco, você que está aqui no templo, você que nos acompanha à distância. Eu quero convidar a todos para estarmos aqui no templo, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor. Quarta-feira que vem o nosso culto terá início às 19 horas. Nós não teremos os nossos grupos de oração, porque nós estaremos só agradecendo ao Senhor. Então o culto vai começar às 7 horas da noite, com louvor, com adoração, com coro, com tudo aquilo que nós temos para oferecer ao Senhor em gratidão a Deus por tantas bênçãos. Justamente para esse culto de quarta-feira que vem, estamos pedindo aos irmãos que cada um de nós possamos expressar a nossa gratidão, trazendo pelo menos 1 quilo de alimento não perecível. Esse alimento será uma ajuda tremenda para famílias carentes da nossa igreja, da nossa comunidade, agora no mês de dezembro. Essa arrecadação ajudará a nossa igreja a compor as cestas de Natal que serão distribuídas no mês de dezembro. Então, traga pelo menos 1 quilo de alimento não perecível na próxima quarta-feira. Seria muito bom que você distribuísse esse alimento com os membros da sua família, para que todos pudessem trazer, todos pudessem participar dessa marcha de dedicação, de ofertas, de gêneros alimentícios para famílias da nossa igreja e da nossa comunidade. Estamos acordados, estamos acertados para a quarta-feira que vem e para a quinta-feira que vem na sua casa. Deus nos ajude, nos abençoe nesse propósito. Amém? Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21.
Gênesis 21, a partir do verso 1, nós vamos ler a palavra de Deus que nos diz o seguinte. Estamos dando continuidade a essa série de mensagens no livro de Gênesis. Não vamos conseguir esgotar até o fim do ano. Muito provavelmente vamos seguir aí pelo início do próximo ano, mas vamos então ler esse texto do capítulo 21. A partir do verso 1 diz assim: O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. E então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava, faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se. Foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ela morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Que Deus nos ajude a entender, a compreender a sua bendita palavra. Meus amados, esse texto nos fala de um Deus que vê a nossa necessidade, vê os nossos problemas, vê as nossas angústias. Essa foi a segunda vez que Sara teve problemas com Agar e fez com que Agar saísse de casa. Nós vamos ver mais adiante as motivações, as diferentes motivações nessas duas ocasiões. Mas na primeira ocasião, que está relatada lá no capítulo 16, Agar está ali no deserto e um anjo do Senhor a encontra e pergunta: Agar, o que você está fazendo aqui? Ela disse: eu estou fugindo da minha senhora. E ela então ali tem uma conversa com o anjo de Deus, ela tem uma experiência com Deus ali, e quando aquela situação, aquele momento ali com o anjo termina, ela disse: não estou eu diante daquele que me vê?
Não estou eu diante daquele que me vê. Deus é o Deus que vê. Deus é o Deus que vê. Ele vê todas as coisas. Ele vê, inclusive, a maneira como nós procuramos resolver os nossos problemas. Ele vê, inclusive, a maneira pela qual nós procuramos ou tentamos resolver os nossos problemas. A atitude de Sara, relatada no capítulo 16, foi a atitude de tentar dar um jeitinho naquela situação. Foi a atitude de tentar ajudar Deus a cumprir a sua promessa. Deus não pediu a ajuda dela. Deus não disse que ela deveria fazer alguma coisa. Mas ela se precipitou. E quantos problemas, meus irmãos, nós criamos para nós mesmos por causa da precipitação. Um jargão popular fala que o leite já foi derramado. E depois que o leite derramou, o que você tem que fazer? Tem que secar o chão, tem que limpar o chão, tem que passar lá algum produto de limpeza para tirar a sujeira. Já derramou. Mas normalmente ele derrama por conta da nossa precipitação. Especialmente porque nem sempre nós consultamos a Deus antes de tomar as nossas decisões, antes de fazer o nosso planejamento tão perfeito, achando que tudo vai ser resolvido do nosso jeito, da nossa maneira. A promessa de Deus a Abraão, ela foi feita mesmo sabendo que Sara era estéril. Mesmo sabendo que ele havia casado com uma mulher estéril, Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Uma grande nação. Nós vivemos numa cultura brasileira que herdamos de séculos atrás, que é a cultura do jeitinho. Lourenço Estélio Rega, alguns anos atrás, escreveu um livro intitulado Dando um Jeito no Jeitinho, falando sobre essa cultura brasileira de tentar dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e em algumas vezes, ou muitas vezes, utilizando-se de recursos ou de meios que não são lícitos, que não são corretos, de acordo com o propósito de Deus. Mas a verdade é que, trazendo para a vida cristã, esse jeitinho é um meio pelo qual nós tentamos, muitas vezes, ajudar Deus a cumprir as suas promessas, como se Ele precisasse da nossa ajuda, como se Ele não fosse suficiente em si mesmo para cumprir cada uma dessas promessas. Parece que duvidamos de Deus. Deve ter sido por isso que, quando Ele se apresentou a Abraão, depois do nascimento de Ismael, ele se apresentou como Deus El Shaddai, e nós estudamos isso algumas quartas-feiras atrás, lá em Gênesis capítulo 17. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o menino Ismael já devia ter lá por volta de uns 13, 14 anos de idade, Deus se apresentou a Abraão e disse: eu sou o Deus El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja íntegro, seja maduro, tenha um relacionamento completo comigo. Deus estava falando ali com Abraão, mais ou menos assim: parem de tentar dar um jeitinho, eu vou mudar os nomes de vocês, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, e tratar o caráter de vocês. Não quero fazer de vocês simplesmente pais de um menino, de um filho, mas eu preciso fazer de vocês os pais de uma grande nação. Então, por isso, parem de tentar dar uma solução humana para questões que estão
dentro de mim, estão no meu coração, no coração de Deus. A forma pela qual nós resolvemos ou procuramos, tentamos resolver os nossos problemas, muitas vezes acaba nos criando mais problemas, mais dificuldades. E temos aqui, portanto, duas situações bem interessantes. No capítulo 16, Agar vai para o deserto, e vai para o deserto fugindo da sua senhora. Ela vai fugindo da sua senhora. Às vezes vamos parar no deserto por escolha própria. Às vezes vamos parar no deserto por uma decisão própria, por vontade própria. Às vezes dá vontade de fugir dos problemas, porque parece ser a opção mais fácil, parece que ficar e enfrentar os problemas é algo mais difícil, e então imaginamos que fugir seria algo mais fácil. Entretanto, quando Deus nos manda ficar, certamente Ele promete que estará conosco, estará junto a nós e nos dará forças necessárias para enfrentar as circunstâncias. Mas, no capítulo 21, Agar vai para o deserto, não porque ela decidiu ir para o deserto. Ela vai parar no deserto porque ela foi simplesmente colocada para fora de casa. Ela foi expulsa de casa juntamente com o seu filho. Agora, o deserto não acontece por escolha, mas acontece por permissão de Deus. É muito importante a gente discernir a razão pela qual nós estamos no deserto. Se nós estamos no deserto por escolha pessoal, por decisão nossa, é uma coisa. É possível que Deus esteja falando, volte para casa, volte para o lugar de onde você saiu, submeta-se à sua senhora, disse o anjo a Agar, volte para ela, submeta-se a ela, tome posse das promessas que eu tenho para você, vou fazer de você também uma grande nação. Do filho que você tiver, eu farei uma grande nação, não se preocupe com isso. Se você está no deserto porque está fugindo de uma situação, se você está no deserto por conta de uma decisão sua, própria, deliberada, eu vou para o deserto, eu vou me entregar a uma depressão, eu vou me entregar a um processo de extrema ansiedade que vai consumir as minhas forças, vai consumir as minhas emoções. Isso é uma coisa. E você precisa resolver isso com Deus. E tratar isso com Deus. Mas é verdade também que muitas vezes nós teremos que lidar com desertos que nós não escolhemos. E que acontecem na nossa vida por permissão de Deus. Permissão de Deus. Há muitas situações que nos levam ao deserto simplesmente por permissão de Deus, não porque nós escolhemos. Não porque nós escolhemos. Desde domingo nós temos orado por uma criança, por uma menina que eu não conheço. Minha irmã Rosimária nos trouxe esse pedido de oração domingo passado. Uma família de Campina Grande que está aqui por causa do tratamento da sua filhinha de 1 mês de vida. Ela está internada aqui no Procap e com problemas seríssimos de saúde. E parece que os médicos suspeitam que os problemas já começaram lá no ventre materno. Então, essa família escolheu passar por esse deserto? Não escolheu. Deus tem permitido que eles passem por isso? Tem permitido. São cristãos, a família é cristã. Deus tem um propósito que nós não sabemos. Deus tem um propósito.
de alguma forma, Ele será glorificado na vida dessa criança. De alguma maneira, Ele será glorificado na vida dela. Então, Deus vê a maneira como nós procuramos resolver os nossos problemas. Deus vê as razões pelas quais nós estamos num deserto, ou vamos parar num deserto. Às vezes Ele mesmo nos leva para o deserto, porque deseja nos tratar. Ele levou o povo de Israel e deixou o povo de Israel 40 anos no deserto. Porque o povo simplesmente não estava preparado para tomar posse da terra prometida, da terra de Canaã. Então, sejamos atentos à forma pela qual nós tratamos os problemas, nós resolvemos os problemas. Deus está vendo. E o que Ele espera é que nós confiemos nele. Confiemos no seu poder em cumprir todas as suas promessas. Confiemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai, capaz de cumprir cada uma das suas promessas. Deus vê a forma como tratamos ou procuramos resolver os nossos problemas. Mas Deus vê também a nossa aflição e nos socorre. Ele vê a nossa aflição e nos socorre. Deus cumpriu a sua promessa, criando um problema para Abraão, entre aspas. Criando um problema para Abraão. A promessa de Deus era de que ele teria um filho com Sara. Só que naquela altura ele já tinha um filho com Agar. E agora ele tinha 2 filhos. E Sara diz, olha, o meu filho não vai ser herdeiro com esse aí da escrava. E Abraão ficou incomodado com essa situação. Porque o outro menino também era filho dele. E aí Deus se dirige a Abraão e diz, não se preocupe, porque eu vou cuidar desse menino também. Você pode afastar Agar da sua casa, porque eu vou cuidar dela e vou cuidar do menino também. Deus é fantástico, né, irmãos? Deus é extraordinário. E Abraão, na madrugada do dia seguinte, ele simplesmente apanha um odre de água e uma porção de pão, coloca sobre o ombro de Agar, e aquela mulher sai de casa para vagar pelo deserto de Berseba, sem rumo, sem direção. Você passar por um deserto, já imagino, eu nunca passei, né, um deserto literal, né? Nunca passei. Eu imagino que já seja uma coisa muito difícil. Agora, você começar a andar no deserto sem rumo, sem saber aonde você vai chegar, aonde você está indo, deve ser algo deprimente, deve ser algo extremamente preocupante. E ela sai na madrugada daquele dia, de casa com seu filho, e os dois vão bebendo água, comendo do pão, tomando o seu café da manhã, enquanto caminham pelo deserto, e de repente acaba a água, acaba o pão. E aí bate o desespero. E ela coloca o menino embaixo de um arbusto que encontrou no deserto, e fica de longe, diz o texto, para não ver o menino morrer. Que angústia daquela mulher, que tristeza daquela mulher, que coisa tremenda. Eu não sei se você se encontra vagando no deserto hoje, sem saber onde você vai chegar, aonde vai dar o seu caminhar. Não sei se a angústia está batendo não apenas pelo caminhar, mas pela provisão que está acabando. A água está terminando, o pão está acabando. E você já não sabe mais como será daí para frente. Quantas vezes Deus permite que a gente passe
pelos desertos da vida, situações difíceis que surgem diante de nós e por isso peregrinamos pelos desertos de provações, de adversidades, de angústias na vida. É até possível que você esteja neste dia, neste exato momento, vivendo uma situação dramática em relação ao seu filho, à sua filha, como Agar estava vivendo em relação ao seu próprio filho. Desertos foram feitos para passar, não para ficar. Não para ficar. Lembre-se que, assim como os vales, os desertos não foram feitos para ficarmos neles, mas para os atravessarmos. O povo de Israel peregrinou no deserto, mas o atravessou e chegou a bom termo, chegou à terra prometida. Deus permite o deserto, mas não é plano dele que a gente more no deserto, que a gente fique no deserto para sempre. O Deus que vê não apenas a maneira pela qual nós tentamos resolver os nossos problemas, mas Ele vê o nosso deserto. Ele nos vê no deserto. Ele está atento às nossas necessidades. Você não está sozinho neste deserto que você está vivendo. Deus vê a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento, a sua amargura, as suas mágoas. Deus vê todos os seus problemas, a sua vida não está alheia aos olhos de Deus e Deus tem poder para tirar você desse deserto. Deus tem poder para tirar você desse deserto. Veja a providência dele em relação a Agar. Veja a providência dele. Verso 17, você está comigo aí com a sua Bíblia aberta? Gênesis 21, verso 17, diz o texto: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar, e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Deus foi ao encontro de Agar e do menino ali no deserto. Na hora da provação, Deus ministra ao nosso coração o que o aflige. Não tenha medo. Senhor, mas eu estou num deserto. Eu não tenho para onde ir. O meu pão já acabou, a água já acabou. Eu não tenho o que fazer. Você está enfrentando problemas. Essas palavras do anjo de Deus devem ecoar no seu coração. Não tenha medo. Por mais difícil que seja a circunstância, deixe a circunstância por conta de Deus. Deixe nas mãos de Deus aquelas situações que estão fora do seu controle, que estão além da sua capacidade. Deixe por conta dele. Deus ouviu a voz do menino. Na hora da provação, Deus ouve o nosso choro, Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor. Na hora da provação, Deus abre os nossos olhos para ver aquilo que Ele já providenciou para nós. Diz o texto no verso 19, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Meus irmãos, isso aqui é extraordinário para a gente. Por quê? Porque Deus não criou a fonte de uma hora para outra. Deus não instalou o dedo e fez surgir uma fonte ali junto a Agar. A fonte já estava lá, mas Deus simplesmente abriu seus olhos para que ela pudesse ver a solução que já havia, que Ele já havia feito, já havia criado para ela. Quantas e quantas vezes estamos diante da solução de Deus, mas nossos olhos estão encobertos. Nossos olhos estão fechados, a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente. Que Deus esta noite abra os nossos olhos para ver aquele que nos vê. Que Deus abra os nossos olhos para ver a provisão, a solução
que Ele já providenciou para nós. Que Ele abra os nossos olhos. Deus lhe abriu os olhos e ela viu aquela fonte. Ele simplesmente abriu os olhos de Agar para ver a solução que estava tão perto dela. E Deus ainda lhe deu uma promessa. Deus não apenas deu água, mas deu uma promessa. No verso 18, ele vai dizer: ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E promessa extraordinária. Há uma mulher que estava diante de uma fonte de água, simplesmente, mas que não tinha pão, não tinha morada, não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha nada. Deus diz: eu vou fazer de você, eu vou fazer do seu filho um grande povo, uma grande nação. Esse é o Deus que nos surpreende com a sua graça. Esse é o Deus que cuida dos detalhes. Esse é o Deus que vem ao nosso encontro e vê cada um de nós no nosso deserto particular, nas nossas dores, nas nossas angústias particulares. Você está passando por um deserto de provações, lembre-se que Deus está vendo e que você não está sozinho. Aproprie-se das promessas que Deus tem procurado ministrar ao seu coração e peça a Ele para abrir os seus olhos, a fim de contemplar a sua presença e a solução que Ele já providenciou para você, para a sua família, para a sua casa. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos neste momento. Vamos falar com Deus. Pai Celeste, Deus bendito, por favor, contempla-nos aqui. Tu sabes, ó Deus, da realidade de cada um de nós que aqui nos encontramos. Tu conheces, ó Deus, os desertos pessoais, familiares, que o teu povo enfrenta neste momento. Clamamos ao Senhor, venha ao encontro, porque Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que ouve o nosso choro, ouve o nosso clamor. Tu és o Deus que nos socorre nos desertos, nos vales, nas horas de angústia e de adversidade. Nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. E suplicamos, manifesta a Tua glória, manifesta Teu poder e graça, Senhor, na situação que cada um dos Teus filhos está passando neste exato momento. Aqueles que estão conosco aqui no templo, aqueles que nos acompanham à distância, ó Deus, que todos sejam socorridos, todos sejam alcançados pela Tua graça neste tempo. Pois é no nome de Jesus que nós suplicamos e rogamos essas bênçãos. Amém e amém. De pé, vamos cantar. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor. Cantemos ao Senhor.